vivemos em uma época de pós-verdade, de redes sociais, de acesso à informação, mas quantas vezes acabamos consumindo conteúdos que não são verdadeiros? Notícias falsas não são novidades. Em Canoas, a repercussão de uma carta falsa de renúncia da candidata Beth Colombo nas eleições de 2016 afetou diretamente sua vida política e pessoal. No programa de hoje, nós esclarecemos alguns aspectos judiciais e outros trâmites para trazer a verdade à tona. Confira conosco a reportagem da Beta Redação. Foi uma carta publicada, nas redes sociais, que tinha o logo do PRB, do meu partido, uma assinatura falsa minha, que aquela não era a minha assinatura, mas que ali eu declarava que estava cansada, que não queria mais concorrer e que estaria desistindo da minha candidatura. Depois da eleição, já na segunda-feira, diziam, mas por que a senhora desistiu? Eu anulei meu voto porque o meu voto era seu e aí a senhora desistiu. Não é verdade, Porque ele não está numa plataforma normal, não está numa plataforma usual. Então, não existe nenhuma técnica, por exemplo, que tu consiga combater esse tipo de ação. Sabidamente, a gente tem várias campanhas que se utilizam disso, tem várias campanhas que propositalmente elas são feitas a partir disso. A juíza determinou o recolhimento dessa carta, onde ela fosse encontrada na cidade, e também ela mesma foi em diligência. Nós demos o endereço dessa pessoa, descobrimos o endereço dessa pessoa que postou, e ela se dirigiu à casa dele e pediu para ver o computador. Naturalmente, se foi postado da casa dele, o computador que ela pediu para ver não tinha nada dentro. As redes sociais acabam fazendo esse papel, que é divulgar uma inverdade, e as pessoas tomam por verdade. A gente tem hoje um problema muito sério, porque nem a Justiça Eleitoral consegue muito bem medir, avaliar, saber o que é problema ou não quanto a isso. Por outro lado, a gente tem sim uma abertura muito grande, porque a gente não tem mais o emissor, ou seja, não tem mais só o candidato falando. O próprio eleitor está produzindo, ele está produzindo. No caso do Facebook, por exemplo, ele pega uma informação, ele reproduz, ele coloca uma informação ali e tal, seja ela verdadeira ou não. Há uma contra-propaganda de um amigo que daqui a pouco não concorda com esse processo. Tem não só o fake news, como tu tem perfis falsos, fakes também, de candidatos, e de pessoas falando. Tem gente que é paga para ficar disparando, tem robôs, tem uma série de questões aí que elas interferem. Atacar no sentido de violência verbal não é permitido nunca. Pode se colocar, digamos, fatos desabonatórios, desde que verdadeiros, sobre a atividade profissional do outro candidato. Também não se pode colocar questões pessoais, sobre a vida pessoal do candidato. Não pode nunca ir além da verdade, e nem usar termos pejorativos. O meu neto, de fato, nós tivemos um episódio em que ele estava saindo de casa para ir para a escola, os dois netos, e um caminhão de som do meu adversário passou e parou na frente da casa. E a pessoa que estava usando o som, o microfone, informou que eu estava presa na Polícia Federal, por ter desviado R$500 mil da prefeitura. Então, chocou, ele ficou muito traumatizado. Felizmente, o que a gente percebe é que a própria opinião pública hoje em dia, ela está preparada, ela já tem um nível de informação, ela tem um nível ético muito bom. Desse ponto de vista, a população, o eleitorado, ele consegue separar muito bem o que é um boato e não dá credibilidade a ele. Mas eu entendo que as pessoas, depois de todas as informações que receberam, de toda uma carga que me atribuíram um partido errado, me atribuíram um nome errado, Então foram uma série de coisas e as pessoas começaram a ficar na dúvida. E na dúvida, o que elas fizeram? Elas não foram votar, elas anularam o voto.
porque se tu pegar, né, o voto dos ausentes, né, e o voto nulo é superior ao voto que nós, 2 candidatos do segundo turno, cada um fez, né?